Olá amigos, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim aqui gravar o vídeo do mês de julho para agosto, né? Agora é dia 20 de agosto, são 10h07 da manhã, o mercado tá abrindo, tem bastante coisa pra gente falar hoje, mas primeiro, feliz all-time high da Bolsa, né? Da Bolsa não, do Ibovespa, né? Estamos de volta na máxima do índice, mas o Ibovespa, né? Porque o SMLL, o índice Small Caps, ainda faltam 50% de alta para chegar lá, tá? Então antes de pensarmos, oh, beleza, batemos o all-time high da Bolsa, é hora de reduzir, devo me preocupar, saibam que isso não significa absolutamente nada, tá, senhores? Mas parabéns, bom, melhor subir do que cair, né? Vamos lá, antes de falar do cenário, um pouco dos recadinhos aqui, como sempre. O primeiro é que a gente está super feliz aqui na Encore. Quem acompanha a gente sabe nas redes, né, eu já postei lá, que a gente atingiu uma marca muito importante, que é a de 1 bilhão sob gestão. Esse gráfico na tela aqui, ó, é o nosso patrimônio aqui, o nosso patrimônio sob gestão aqui na Encore. A gente teve algumas aplicações recentes, a gente está quase batendo, na verdade, 1.1 agora aqui. Estamos super felizes, muito obrigado a todos que estão confiando. Foram anos de trabalho muito duro desde janeiro de 21, todo mundo que acompanha, foi uma época muito, muito, muito difícil para a indústria e a gente tem ficado muito feliz, o time está super unido, trabalhando bastante, o resultado está vindo, né, em termos de performance, devagarzinho sempre ali, mas a gente tem bastante consciência que a gente tem uma longa estrada pela frente, e todo mundo sabe que eu e meus sócios, que a gente ama muito fazer o que a gente faz, então a gente fica feliz com isso porque de certa forma a gente precisa dessa estabilidade para o time aqui ficar unido e a gente chegar no nosso objetivo. A nossa capacidade ainda está longe, deve ser algo perto de 5 bi. Mas aqui já dá para falar que a gente cruzou a arrebentação e podemos ficar aqui pelos próximos 40 anos. Então esse é o primeiro recado, a gente está super feliz e de novo, muito obrigado para cada um de vocês que confiou na gente desde o começo. Ainda prestando conta, a gente está feliz com a performance, a gente está no primeiro quartil da indústria, em quase todas as janelas do fundo aí. Eu gosto muito do estudo que o Samuel Ponsoni faz, um abraço para o Samuel. Ele faz um ranking de fundos muito bons e a gente aparece lá em quase todas as janelas em primeiro quartil, então a gente está bem feliz com isso. Mas falando um pouquinho sobre que performance é essa, né? No vídeo do mês passado, olha curioso, no mês passado, que a gente foi um vídeo de felicidade, né, que a bolsa tinha voltado, o Ibovespa ainda caía, sei lá, uns 4% no ano, e o SML caía 10%. Naquela época o nosso Encore Ações estava ganhando do índice, estava zerado no ano, o Encore Long Bias subia uns 2%, então estava uma multi performance boa. Aí desde então a bolsa continuou melhorando, né, até chegar no all-time high de ontem aí de 106 mil pontos. Hoje está subindo um pouquinho, então provavelmente se terminar assim ainda bate mais um recorde. Mas assim, com o dado até final de ontem, o Ibovespa ainda subia um pouco, perto de 1% ao ano só. Então, oh meu Deus, all-time high, mas o Bolsa está subindo 1%. O Ibovespa está subindo 1%. E o SML ainda cai 7% neste ano, tá? Que a galera agora já começou a fazer festa. Mas a gente conseguiu abrir bem, inclusive neste período recente que a Bolsa continuou subindo, a gente bateu tanto o Ibovespa quanto o SML também nesse mês. Então, o Encore Ações sobe mais ou menos. Aqui depende do FIC, né? Sempre depende de qual é o veículo. O Encore Ações sobe, que é o mais institucional, né, sua carteira long only, sobe um pouco mais de 6,5%, e o Encore Long Bias e o Encore Prev 100, que segue o Long Bias, já está lá quase perto de 10, acima de 9, entre 9 e 9,5% de alta. Então está feliz, bem feliz por aqui. Mas, como diria um certo ex-presidente, né, tem que manter isso, então segue o trabalho. Vamos lá. Uma curiosidade também, até para falar um pouquinho sobre como é que está o vento na indústria, né, é que a gente voltou a ver captação recorrente por aqui, tanto de plataforma quanto de family offices, mas o mais curioso é plataforma, né, que uma dinâmica no começo do ano estava assim, né, porque teve aqueles 2 meses muito bons ali do final do ano passado, depois parou, secou, e aí uns 1 mês e meio, 2 para cá voltou. Então, nossa impressão aqui é que o humor com bolsa do investidor local parece estar melhorando. Último recado, daqui a alguns dias, no final desse mês, tem a Expert, né, a feira grande lá da XP.
Como sempre, estaremos lá. Eu tive a honra de ter sido convidado por um painel com a minha queridíssima, minha querida Sara Delfim, da Dália. Um grande abraço para ela. E com o meu grande amigo Fernando Ferreira, Ferreirinha lá da XP. Então, quem estiver por lá, vai assistir. Vai ser uma honra. E fora, o tempo inteiro eu vou estar lá no stand da Encore. Vai lá visitar a gente. Vou levar uma galera aqui, como sempre levo. Quem quiser bater papo de mercado, conversar com meus analistas, conversar com o time todo aqui, estaremos lá. Vai ser um prazer para a gente bater papo sobre o que vocês quiserem. Serão 3 dias muito divertidos, como sempre são. Olá, cenário. Tem muita coisa. Aliás, esse mês, do vídeo passado para cá, aconteceu coisas assim extremamente impressionantes e relevantes, tá? E a galera tá. Não sei se o pessoal tem tanta noção do tanto que foi relevante, que eu acho que a galera não deu o valor devido. Mas vamos lá. Tiveram 4 grandes temas lá fora, né? Que foi a tal da possível recessão americana. E como muda, né? Já melhorou esse tema. Japão, que teve aumento de juro, uma redução de um aperto monetário lá, parar de comprar bonds e tal, mas também já mudou um pouco isso aqui. Risco geopolítico, né? Irã e Israel, que chegou um momento de estresse e que ontem mesmo já veio que o cessar-fogo tanto parece também ter melhorado um pouco aqui. Isso tudo em um mês, tá, galera? E o quarto foi eleições americanas, né? Que, meu Deus do céu, um reviravolta aí de lá pra cá. Que ainda eu acho que tá bem longe de ter uma definição. E eu mesmo errei, eu achei que tinha já um caminho de definição, mas acho que não tem não. Na minha opinião, o que mais fez preço disparado desses 4 temas, ou pelo menos trouxe volatilidade, né, foi o primeiro, esse tema de recessão americana. Então vou dar um focado, óbvio também teve Japão, né, que adicionou bastante volatilidade numa determinada semana ali, mas eu vou focar um pouco mais nessa questão da recessão, que é uma coisa bem séria. Este gráfico na tela aqui agora, aí eu apareci, deixa eu sumir aqui, peraí. Esse gráfico aqui é o VIX, tá? Eu sei que tem gente que entende, que a gente não entende. Deixa eu só dar uma alinhada no que é esse VIX, né? Isso aqui o que é, né? É a volatilidade que o mercado espera que a bolsa terá de hoje até o próximo mês, tá? Calculado usando as opções do S&P. Assim, parece complicado, mas não é. É assim, quando o mercado está subindo, tá calmo, tá bonitinho, o mercado, né, os agentes do mercado tendem a achar que a volatilidade futura será baixa. Então o VIX cai, né, quando a bolsa sobe e tal. Agora, quando a gente está num pânico, meu Deus do céu, deu ruim, o que acontece? O mercado, a bolsa varia muito, né? Basta lembra do Covid, que caía 10%, aí no dia seguinte caía 10% de novo, aí no dia subia 10%, aí, né, a bolsa fica muito volátil nesses períodos de incerteza, então o mercado precifica que a volatilidade para frente será bem alta, ou seja, o VIX sobe. Você pode perceber aqui que as grandes altas do VIX são em 2008, na grande crise, e no Covid, né? O que é curioso que eu ia falar é que este mês, dia 5 agora, de outubro, de agosto, o VIX bateu o terceiro maior nível do século, assim, tipo, só ficou abaixo do Covid e de 2008, galera, assim, vocês têm noção que é isso, né? Tem até umas curiosidades, dependendo da janela que você olha. Tipo, o meu grande amigo Daniel Vaz da Verde, um abraço pra ele, a gente tava trocando ideia, ele falou, cara, se você pega a variação de 3 dias, pra não falar só da variação do dia, a variação de 3 dias do VIX foi a maior de todas, foi maior do que Covid, foi maior do que 2008. Falei, meu Deus do céu. E aí, veio o ponto, né? Pô, Braga, né? Vocês devem estar pensando, é pra tanto, né? O que aconteceu, né? O VIX variar como variou. A gente tá no 2008, a gente tá no. O metrô de Nova York tá fechado, a gente tá no Covid, né? Maluquice, né? Pois bem. Pra começar, eu vou contar pra vocês como é que foi o meu próprio dia nesse dia, tá? Nessa segunda-feira. No domingo antes, o mercado já abriu estressado, porque na verdade ele já vinha estressado de quinta e sexta da semana anterior. Eu até fui lá no Twitter, um abraço pra turma aí do Twitter. Aí falei, galera, não olha o mercado domingo à noite, né? Porque, primeiro, que não tem muito o que fazer. Segundo, que atrapalha o sono, né? Deixa pra amanhã de manhã. Mas é óbvio que eu tinha olhado, né? E eu cheguei aqui pra trabalhar, né? Eu sempre acordo, eu faço algum exercício e venho aqui pra Encore, né? E eu cheguei conversando aqui com o Zé, conversando com o Ale, conversando com a turma aqui. Cara, eu não tenho a menor ideia como é que vai ser o nosso dia. Né? Vamos ver, vamos ficar preparado, né? E a gente tem o gerencial aqui online, tudo aquilo ali. Só pra você ter ideia, o nosso fundo, a nossa carteira abriu caindo 3%. O que parecia até barato para o S&P que estava caindo mais de 4%, o Nasdaq caiu mais de 5%. Assim, parecia aquele dia de sangue e lágrimas.
Pois bem, o dia foi acalmando, cara. Neste mesmo dia que o VIX bateu 65 e tudo, a Encore, fechou o long only, né, a carteira principal, fechou o dia, tipo, subindo 0,9, assim. Quem diria que no dia da pior variação de 3 dias da história do VIX, a gente subiu. Isso é um sinal gigantesco, gigantesco de força de mercado. Aliás, subiu com compra de gringo aqui no Brasil. Então, assim, vamos lá. O que aconteceu para esse pânico todo, né? Bom, teve um fator de fundamento e teve um fator também que foi técnico, tá? E eu tentei trazer um pouquinho. O fato é que o que resume é uma teoria que eu estou cansado de falar aqui para vocês e vou trazer de novo só para relembrar, que é o tal do dólar smile, né? Que resumindo, né, quando o mercado está muito forte, quando os Estados Unidos, a economia americana está muito forte, o dólar fica forte, o dinheiro vai para lá, a gente fica meio esquecido aqui. Quando os Estados Unidos está numa grande recessão, um grande problema como foi 2008, acontece esse lado de cá, né? O dólar também fica forte. Por outro motivo, né? Porque a galera quer esconder o dinheiro lá. Então a gente também fica fraco aqui, a gente também fica esquecido. Fala, pô, Braga, quando é que a gente ganha? A gente ganha quando tá no meio do caminho aqui, que é lá fraquinho ou fortinho, que é o tal do Goldilocks, ou por aqui, né? O que aconteceu basicamente naqueles dias foi que a gente flertou com este lado do dólar smile. É tão simples quanto isso, né? E o que fez a gente flertar com isso? Foram esses alguns dados, tá? Porque lembra, eu venho falando aqui há tempo que a gente estava torcendo para ter dados levemente fracos nos Estados Unidos, porque isso ia permitir o início da queda dos juros por lá, do ciclo de queda por juro por lá. Mas aí apareceu, isso aqui são os dados do começo do mês, tá vendo, agosto aqui, alguns dados que vieram na ponta muito fracas. Teve, por exemplo, esses dados de ISM, que é um dado de sentimento lá, que vieram bem mais fracos, né, do que e abaixo de 50 significa retração, né? E teve o payroll na sexta, teve também por aqui um dado de ADP, cadê o sei lá, tá aqui, um dado também de emprego antes. Jobless claims, aqui, esse aqui, ó, que veio também. Jobless claims mais alto significa que é mais gente pedindo seguro-desemprego, né? Que é ruim. E vieram que no final teve a sexta-feira lá, a primeira sexta-feira do mês, que é o payroll, da dado de emprego, que foi bem abaixo do esperado. E aí o mercado entrou naquele modo, putz, será que a gente está na recessão? Será que a gente está caminhando para o lado de lá do dólar smile? Porque emprego, desemprego, muita gente fala que a relação de desemprego ela é não linear, tá? Ela vai piorando. Quando ela piora de uma vez, né? Ela corre o risco de ser não linear. E aí, inclusive tem ficou muito famosa, né? Nesse último tempo foi muito discutido, por isso que eu trouxe a história de uma economista chama Cláudia Sam, que já trabalhou no Fed e tal, e ela faz uma conta que é super simples e que é essa aqui na tela. Deixa eu ver, tá, dá pra ver aqui, né? Que é o seguinte: toda vez que o desemprego. Basicamente, sim, você faz uma média móvel de 3 meses de desemprego e toda vez que ela sobe meio, 50 bips, 0,5% em relação à mínima dos últimos 12 meses, a gente está numa recessão. E se você olha, isso aqui é quando entrou da same rule, de fato aconteceu todas as vezes. Isso aqui foi o Covid, isso aqui foi 2008, isso aqui foi em 2001, 2002, sei lá. Acontece, tá? O dado dela parece bem robusto. E a gente entrou na tal da same rule agora. Puta, vamos pro lado da 2 mile, ferrou, tudo aquilo ali. Uma curiosidade até que eu trouxe é que a same rule acertou 100% das vezes aqui nos Estados Unidos desde do pós-guerra, também na Suíça e no Japão, mas não necessariamente esse dado, a Goldman tem esse estudo aqui, a same rule funciona para qualquer país, tá? Tipo, se você olha para alguns outros desenvolvidos e tal, e emergentes, não é necessariamente um bom preditor. Mas o que conforta desta vez é que a própria Cláudia Sam veio, ela tem um Substack que ela escreve e tal, ela veio dizer que calma, gente, assim, não é que a gente necessariamente está numa recessão por causa da Sam Rule e tal, ela foi escreveu, então muita gente ficou preocupada com a Sam Rule, e ela mesma falou que não, uma recessão não está iminente, mesmo com a Sam Rule triggering, e ela falou isso basicamente porque tem dados que apontam para todo lado no exato momento. Tem muito indicador que não é consistente com uma fraqueza generalizada da economia por lá. A gente concorda mesmo com ela. Tem, por exemplo, o GDP Now do Atlanta Fed, que é
excelente preditor do PIB, que ainda está em 2,9% de crescimento. Aliás, no mesmo dia daqueles 3 a 5 lá, de 5 de agosto, ah, no meio do dia, lá 11 da manhã, saiu o ISM também, né, não tinha saído o ISM de manufatura na semana anterior, aí saiu de serviços, muito forte, super forte. Aí o pessoal, pô, peraí, isso aqui não conversa, né, com esse nosso medo, por isso que ao longo do próprio dia foi melhorando. E aí depois do dia 14 veio o dado de inflação, que é o dado mais importante do mês, veio super em linha, ou seja, se fosse uma recessão gigantesca isso aqui viria muito fraco. Aí veio venda de varejo, até forte, enfim, é curioso, né? Que de novo, você olha para os dados, tem um outro dado que aponta para fraqueza, aí tem aquele medo, né, da não linearidade do desemprego, mas também tem um monte de dado aqui que está vindo forte. Então, conversa com uma. É para achar que estamos numa recessão lá já? Acho que não, enfim. Mas é claro que essa volatilidade bizarra dos dados por lá tem bagunçado a cabeça dos economistas, né? Tipo, um monte de gente aumentou a probabilidade de recessão quando teve a história da Claudia Sam. Aí já estão diminuindo, né? Tem um caso emblemático que é o da Goldman, que faz um trabalho ótimo, né? No começo do mês eles esperavam que era 15% de chance de recessão nos próximos 12 meses. Aí veio a Sam Rule, eles aumentaram para 25% e ontem já baixaram para 20% depois desses dados mais fortes. Então esse é o lado de fundamento, de por que aconteceu tudo aquilo ali. Mas tem o lado de um fator técnico que também que é muito importante, e aqui é talvez um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar, que é o unwind do carry trade. Vamos lá, o que é isso? Desculpa os anglicismos, né? A gente tem muito termo em inglês no mercado, né? Carry trade, que existem vários pelo mundo, é aquele trade de carrego, é um que você ganha um pouquinho todo dia, né? Todo dia você ganha um pouquinho. Por exemplo, um que pegou feio agora foi o Japão, né? Era muito fácil você pegar dinheiro emprestado no Japão a zero de juro, leva para os Estados Unidos, que tem um juro alto, e torce lá pro ien não valorizar muito, porque depois você volta, liquida a operação e você ganhou esse juro. Né? Entenderam? Super fácil. Um outro jeito mais fácil ainda de pensar, que é no local, é o seguinte: você pega dólar, traz para o Brasil. Então, quando você vai pegar o dólar, você paga o juro lá, que é, sei lá, 5 hoje, né? Até menos, curvas mais longas. Você traz para cá e investe no juro brasileiro, que é maior que o juro de lá. Perfeito? Esse é um trade de carrego. Você vai ganhando esse carreguinho do juro maior. Você só tem que torcer para o real não desvalorizar, senão você está ferrado na hora de voltar com esse dinheiro lá para o dólar. Pois bem, carry trades em geral, você ganha pouquinho, né? Você ganha de canequinha, mas quando você perde, cara, você perde de balde. Por isso que eu não recomendo para ninguém aí se aventurar nisso. E tem um carry trade, que esse eu não recomendo ainda mais que vocês se aventurem. Eu não me aventuro, tá? Deixa bem claro. Que é o trade de carrego do VIX. Sabe esse VIX que eu falei lá? Existe futuro dessa volatilidade. Eu sei que é uma coisa super complicada. Mas existe esse carrego no futuro de volatilidade que dá sei lá, seus 3, 4%. É difícil calcular em percentual. Mas que dá um carrego bem bom e um monte de gente faz isso e fica ganhando. Esse é o mais que ganha de canequinha, perde de balde, tá? E eu acho que esse stop, né, esse unwind que eu falei, né, que, cara, o mercado tá ficando esquisito. O mercado tá ficando esquisito. Pô, será que já foi recessão? Aí o VIX saiu de 13 para 65, essa galera perdeu muito, muito dinheiro. Só pra você ter uma ideia, sair de 13 e ir para 65 é o número de voos. Enfim, eu sei que é complicado, mas assim, só para vocês terem uma ideia, o carrego do VIX é mais ou menos uma vol por mês hoje. O cara perdeu de 13 para 65 vols em um dia, em 3 dias, vai. Ou seja, perdeu muito dinheiro. Então eu tenho certeza que teve uma galera estopando, o que fez com que que é o tal do fator técnico que eu estou falando, para esse VIX piorar ainda mais. E tem um monte de gente faz trade e também tem os fundos hoje tem muito, né, que faz muito preço. São os fundos quant, né, os tal dos CTAs. CTA é um nome meio velho. Mas são os fundos que seguem tendência, que operam essas coisas, por aí vai, né? E muito deles, eles ajustam a posição, né, o tamanho da posição deles pela volatilidade de mercado. E esses CTAs já vinham perdendo um dinheiro
ao longo do ano. Essa linha verde clara aqui, tá? Essa aqui é a Goldman, ela faz um índice de vários tipos de fundo. Você vê que os macro sistemáticos CTAs estavam vindo perdendo dinheiro aqui, porque a tendência já não estava mais tão definida. Eles são muito bons quando pegam a tendência, quando fica bagunçado fica um pouco pior. E quando veio essa gigantesca variação de tendência que eu estou falando. E aí, isso aqui a Goldman faz isso também muito bom, que é a posição estimada dos macros sistemáticos, né, dos fundos quant, eles saíram estopando. Isso aqui é a diminuição de posições. Isso aqui é 200 bilhões de dólares. De reais. Quem se importa? 200 bilhões de dólares que foram unwind, né, que os sistemáticos fecharam de posição por causa do aumento de vol em poucos dias. Isso aqui é uma brutalidade técnica, né? E é curioso, porque a própria Goldman... Aí o mercado acalmou. Só que com esses caras com muito menos posição. Ou seja, esse unwind técnico acabou sendo muito bom. Dá aquela limpadona, chacoalha a árvore, deu uma limpadona no mercado, né? E aí acontece, como o mercado ficou leve, ele voltou a subir, até porque os dados voltaram a ficar bons. Essa turma que vendeu que está leve, e o VIX já voltou para 15, né? Então já caiu para caramba, a volatilidade já caiu. Essa galera tem que comprar de volta. Tá? E esse é um fator técnico muito curioso que a gente tem acompanhado. A Goldman estimou ontem, então, inclusive ontem, que a S&P subiu, que esses caras têm que comprar mais ou menos uns 12 bi de dólares por dia nessa semana, para voltar à posição só para condizente com esse novo patamar de volatilidade que já voltou tudo. Cara, isso tudo aconteceu em mês, cara, que coisa bizarra. Eu até acho que, se brincar, essa queda de vol com essa limpada, tá ajudando até a gente aqui. Hoje de manhã a gente recebeu esse dado, que a gente recebe todo dia, é difícil eu vou explicar, que é o dado de fluxo aqui no Brasil, né? Lembra que o gringo estava tinha vendido 50 bilhões de reais no Brasil no ano e tal, que essa linha amarela que foi caindo aqui. Bom, eles voltaram a comprar, né? E esse ponto aqui, ó, que é uma compra grande, são 2 dias, tá? E esse dado é até sexta. E ontem a bolsa subiu pra caramba aqui, deve ter comprado de novo, né? E é isso, os 50 bi já viraram 25 bi, ou seja, os gringos compraram rapidinho aqui 25 bi já. Muito referente ao juro baixo lá, e eu acho que essa queda de vol, esse fator técnico, deve ter ajudado nessa compra recente. Comprou quase 5 bi só na sexta. Eu sei que teve vencimento de opção e tal, mas no dia anterior também tinha comprado bastante. Né? Então, nos últimos 7 dias comprou quase 10 bi. Então, se brincar, isso também tem a ver um pouco com esse fator técnico por lá, junto com, né, juro lá caindo, junto com barato, junto com os resultados aqui vindo bem, por aí vai. Então, bom, tô voltando só para concluir os Estados Unidos. A gente já falou bastante sobre isso, já tem mais de 20 minutos de vídeo aí, e tem um monte de coisa ainda para falar. É que eu acho que a economia lá não tá péssima a ponto da gente ter que preocupar com o lado de lá do dólar smile, não. Assim, a gente vai ficar flertando com esse lado ao longo do ciclo, obviamente, mas os dados estão vindo bons, né? Tem dado para todo lado. Eu acho que, inclusive, eu mudei um pouco a minha opinião em relação a... Eu estava torcendo para vir dados fracos sempre, né? Para poder ter o início do ciclo de corte por lá. Eu já hoje torço mais para dados em linha, talvez um dado mais fortinho, para mitigar um pouco deste risco de recessão iminente. Mas se continuar do jeito que tá ótimo para a gente, inclusive para o mercado brasileiro, porque isso autoriza o início do corte em setembro, que é a próxima reunião de lá. Inclusive, ontem, o Nick Timiraos, o jornalista do Wall Street Journal, ele soltou essa matéria falando que o Kashkari, né, que é um presidente do Fed de Minneapolis, falando que o balanço de riscos mudou, né, e o debate sobre cortar juros em setembro é apropriado. Só que isso é curioso analisando quem é o Kashkari. O Kashkari é o mais hawky, é o mais austero em relação a juro para cima. Se ele está falando então que tem que ter corte, isso é um belo de um sinal que aparentemente o início do ciclo de setembro está pacificado, inclusive já está no mercado, tá? Isso aqui é a precificação de cortes nos Estados Unidos, né? Para setembro já tem mais do que um corte de 25 bips, né? 0,25% precificado, aí 2,5 para outra reunião e por aí vai, e chegando numa terminal lá de 3 e pouco, 3,25, que é ótimo. Então, isso aqui é bem bom para a gente. Bom, vamos ligar para o Brasil, que Brasil tem novidades aí, né? Primeira grande novidade, e é bem novidade mesmo, assim, a gente já falava sobre isso, inclusive eu falei sobre isso no mês passado, neste vídeo, mas veio se consolidando. No vídeo passado eu falei que
que a gente achava mais provável que o próximo movimento do Copom seria uma alta e não um corte de juro, né? Pois bem, essa visão se consolidou totalmente. E é bem provável que a gente vai ter um ciclo de alta de juro aqui. Primeiro, pô, esquisito, né? Dá pra subir juro aqui com lá fora caindo, né? No vídeo do mês passado eu mostrei uma coisa que é super importante pra gente, que é que no final deste ano, 80% dos bancos centrais do mundo estarão cortando juro, né? Que é ótimo para o global. Mas a gente vai estar na contramão aumentando. Não, isso é normal sim. Eu ia fazer esse gráfico, mas o Ferreirinha lá, o grande meu amigo Ferreira lá da XP, fez ontem de manhã e mandou, então vou usar o dele mesmo, que é basicamente um gráfico super simples, aqui em azul é o juro americano, em branco é o juro brasileiro, e você vê que teve vários momentos, teve esse momento aqui que lá cortou e aqui subiu, teve esse momento aqui que lá cortou e aqui subiu, teve esse momento aqui que lá subiu, a gente cortou. Então assim, dá para ter sim movimentos não juntos, né? A gente, também outra coisa, a gente subiu antes, muito antes deles, né? Quando eles começaram a subir, a gente estava quase terminando o nosso ciclo de alta, e a gente começou a cortar também muito antes deles, tá? Então a gente começou o ciclo antes. Então, ou seja, não tem muito erro, é normal, tá? Não tem de ter essa divergência. O curioso é que, literalmente ontem, um monte de gente boa mudou a sua visão para bastante aumento, tá? Para um final, uma Selic terminal neste ciclo, que agora está 10,5, indo para 12, né? Por exemplo, BTG XP falando de uma de 25, duas de 50 e mais uma de 25. Né? Tem gente de outros economistas, que até o cara soltou, teve um economista que eu gosto muito de uma asset, que falou na quinta que o juro ia chegar a 12, foi duramente criticado. Agora está todo mundo foi chegar a 12. Né? O cara, não, aparentemente, ele antecipou uma visão que o mercado todo agora está seguindo. Só que ele acha que é 3,50. Enfim, veio esse consenso veio. E por que que isso? Vamos primeiro entender por que que está todo mundo falando de aumento de juro, né? O primeiro motivo é que, na verdade, deixa eu falar ainda do lado qualitativo, né? Tem um diretor, né, que é o Galípolo, né, que vai ser o futuro presidente do Banco Central. Ele passou a ser o cara mais rock, o cara mais austero em relação a um discurso super rock. Tinha umas 2 semanas atrás ele veio com esse discurso falando de aumento de juro, um discurso inclusive mais duro em relação ao aumento de juro que o próprio Roberto Campos. Cara, se o cara, como é que o mercado interpretou isso? Né? Se o cara do Lula, né, passou a ser o mais rock, né, o mercado teria esse recado, falou, cara, deve ter então nisso. Deve ter um ciclo de alta, né? Porque se ele foi tão vocal assim, de duas uma a gente pode acreditar aqui, né? Ou é uma atrapalhada, né? Ele não falou com ninguém, não combinou com ninguém lá e saiu falando. Ou dois, ele alinhou, né? Com algumas pessoas lá, o governo entendeu a necessidade desse ciclo de aumento e ele passou a falar para acalmar o mercado, especialmente do câmbio, que tinha desancorado, né? Bom, eu acho que eu e todo mundo aí acredita, né, do mercado aqui, acredita mais na hipótese 2, né? Eu acho bem mais factível, mais provável a hipótese 2. Então o mercado entendeu isso. Só isso já fez o real valorizar bastante, né? Voltar dos 5,80 lá que bateu para 5,40, 5,45 de agora. Ou seja, o mercado está dando o benefício da dúvida, está dando a credibilidade para ele. Ele falou, pô, se ele fizesse isso certo aqui, enfim, de um nível que eu já acho que tem tem um fator endógeno nesse câmbio ter melhorado, né? Ou seja, a própria expectativa de aumento de juro que o Galípolo trouxe para a mesa faz com que o real valorize. Então, se não aumenta o juro, né, a gente talvez tenha uma certa perda de credibilidade, né? Porque foge do discurso e aí o real acho que dá uma bela de uma piorada, tá? Bom, eu acho, de novo, estamos falando um pouco da minha opinião, eu até acho que isso tudo faz bastante sentido. Mas o que importa, o que eu tenho que avaliar aqui é se isso é bom. E tem mais um motivo que é importante dizer, né? De por que isso aconteceu, né? É basicamente isso aqui, né? As expectativas de inflação desancoraram mesmo, né? De 2024 está lá quase perto de 4,25. A de 2025 melhorou um pouquinho agora por fatores endógenos, que é o próprio câmbio melhorando, que é o que eu falei, mas assim, ainda está bem longe dos 3, que é a meta, né? Não tem a meta de 3. Então, se tiver a meta de 3 e você pega lá o modelinho do Banco Central, os caras são super técnicos, você imputa lá o foco, você imputa lá o câmbio, você imputa lá a atividade, tudo aquilo ali, não tem o jeito, o modelo vai apontar
que tem que aumentar juro mesmo, e faz sentido, né? Eu vou falar ainda um pouco mais dos resultados das empresas no Brasil, né? Estão vindo super bem, a economia não parece estar muito restritiva, né? O desemprego está abaixo de 7, tá, assim, o venda de varejo está fora, enfim, quando você olha para a economia não parece estar fraca, então conversa um pouco com tudo isso que a gente está falando. Mas para mim, de novo, o que importa é se a bolsa vai subir ou vai cair, né? E todo mundo olha para meu Deus, se aumentar juro é necessariamente ruim para a bolsa. E isso não é necessariamente verdade, tá? Ah, de novo, pode ser verdade. Tô falando que não é necessariamente verdade. Tanto que a bolsa subiu muito nos últimos dias, já com toda essa expectativa de alta de juro que veio para o mercado, né? O que tem que ser olhado, que o que realmente importa para a bolsa, não é a Selic, não é o juro de curto prazo, é a curva de juros de longo prazo. E que o fato é que o mercado, como eu falei, está dando esse benefício de credibilidade para ele. Porque olha esse gráfico aqui na tela agora. Isso aqui o que é? Nesse azul com esse aqui, ó, esse azul mais escuro, é a curva de juro há um mês atrás. E esse azul claro é a curva de juro ontem no fechamento. Repara que a curva curta aumentou, ou seja, é a expectativa do juro, de ter esse aumento do juro. Só que isso fez com que a curva longa caísse e fechasse bastante, fechasse 75 bips, vindo lá acima de 12 para 11,25 aí. Isso aqui é muito bom para a bolsa, porque a bolsa é a taxa de desconto, né? Isso aqui reduz a taxa de desconto do fluxo futuro das empresas, enfim, as empresas valem mais quando o juro longo cai. Mas, em outras palavras, o mercado está falando assim, se você for para esse caminho de austeridade, de seriedade, é um caminho bom, é um caminho que a gente gosta, é um caminho que é bom para a economia. E não só o juro, isso aqui é o juro nominal, mas até as NTNBs, né, de longo prazo, que é isso aqui, né, você tem 30, 40 anos aqui, a B longuíssima, que chegou aqui, esse aqui é um mês atrás, na linha amarela, linha meio mostarda aqui, né, estava lá por volta de 6,30, esse aqui na verdade estava 6,50 em algum momento, há um mês, 2 meses atrás, isso já fechou para todas as longas abaixo de 6%, né, uma longuíssima lá está em 5,90. Isso é muito bom para a Bolsa, e essa redução de juro longo é endógena em relação à austeridade de juros de curto prazo. O que eu estou querendo dizer é que não quer dizer só que a bolsa lá, só que o juro agora vai começar a subir, que a bolsa tem que cair. Não, se subir o juro no curto prazo é o certo e que permite com que corte juro um pouco mais para frente e não desancore o juro longo, isso é bom, tá, gente? Eu estou vendo uma galera falar, meu Deus, subir juro, sai para a bolsa. Não, não necessariamente é. E outra coisa é que você sabe que no mercado financeiro não importa ser bom ou ser ruim. Nada. Não importa ser bom ou ser ruim. Eu sei que essa frase é. O que importa é ser melhor ou pior que o esperado. E essa alta de juro já está amplamente no preço. Essa aqui é a curva do fechamento de ontem. Aqui é a expectativa por reunião do Copom. Já se espera algo no meio do caminho entre 25 e 50 para a próxima. Aí também na outra, também na outra, também na outra. Enfim, fazendo a terminal chegar nos 11,90, 11,97, que é mais ou menos os 12 que é a opinião do XP, do BTG, de vários economistas para a Selic Terminal, e isso permite com que o juro já caia logo na sequência, tá? Lá para as altas iriam até março, mais ou menos, do ano que vem, e logo depois já se permite com que a gente volte para o ciclo de corte de juros por aqui, entendeu? Então é isso que o mercado está buscando. Se você for austero, se mostrar que é bom, que você é sério aqui, isso permite com que o juros de longo prazo se acomode, o que é muito bom para a gente. Então, a grande novidade do Brasil é essa. A chance de termos um ciclo de alta aumentou bastante. Talvez isso faça até um certo sentido, pelos dados que eu mostrei. Isso já está amplamente no preço e isso fez preço para o positivo nas curvas de longo prazo. Outra coisa muito importante sobre Brasil. Na sexta-feira agora, acabou oficialmente a temporada de resultados do segundo TRI de 2024, e para variar foi uma porrada, foi ótimo, tá? Resultados muito bons em um ambiente de ações muito baratas e amassadas. O que acontece, né? Um monte sai subindo, né? Tirando Localiza, caiu bastante. A maré absoluta, a ação foi bem, né? A ação voou depois, porque né, surpresas com um ambiente deprimido é muito positivo. E a gente faz um estudo, já mostrei esse estudo no passado, que isso aqui é o seguinte, a gente usa AI, tá? A gente aqui, quem acompanha bem a Encore sabe que a gente gosta bastante de tecnologia. E o que a gente faz? É basicamente, os nossos analistas aqui, né? Tem 12 analistas aqui na Encore, a gente fica pegando e fazendo umas análises de resultado, né? Tem
os 7 analistas especialistas vão olhando setor por setor e eles escrevem sobre o resultado para todo mundo saber tudo isso. Todos os resultados que a gente analisa tem um documento aqui com a nossa opinião. O que a gente faz? A gente usa AI para pegar todos esses e-mails, todas essas análises de todos os nossos analistas desde o começo lá da Encore, desde antes do começo da Encore, inclusive, e a gente pede para o AI classificar em abaixo, em linha ou acima, ou a gente bota ainda bem abaixo, abaixo, em linha, acima ou bem acima. Percebam aqui no de cima que o acima continua super alto. Né? E em um dos maiores patamares desde a época lá atrás do juro baixíssimo no Brasil, né? De um ambiente super estimulativo. Então, os resultados continuam vindo acima. Ah, teve um aumento do abaixo, beleza. Mas o fato é que o acima é muito grande e esse um pouquinho abaixo aqui veio do em linha. E aí eu trouxe essa outra quebra para mostrar uma outra curiosidade. Né? O bem acima que voou. E o mais curioso é que o bem abaixo está indo para quase zero. Olha, curioso. E esse bem abaixo, repara a linha vermelha contra a linha azul escura, eles andaram bem parecidos desde final de 21 até meados de 23. Agora descolou, né? O bem acima subiu pra caramba e o bem abaixo caiu bastante. É isso. Isso aqui, gente, assim, isso aqui tem um sinal aqui. Os resultados das empresas estão vindo muito bons. E isso é muito bom para a bolsa, porque traz revisão de lucro para cima, tudo isso. A gente, antes de gravar esse vídeo, a gente estava discutindo sobre uma empresa de varejo aqui, que a gente está vendo todo mundo revisar para cima, inclusive para cima dos nossos próprios números. A gente começa a ficar um pouco com medo, mas o fato é, a temporada de resultados, tanto do primeiro TRI quanto do segundo TRI, as duas vieram muito boas e isso é muito bom para a bolsa. Bom, caminhando para o final, vamos falar um pouco de commodities, que eu sempre, né, gosto de falar que é muito importante pra gente. Todo mundo sabe que eu venho falando aqui nos últimos vídeos que a gente está bem pessimista com China. A gente continua, né, pessimista. E recentemente o minério rompeu para baixo dos $100. E a gente acha que faz todo sentido, a gente estava esperando isso. Por isso que a gente não tem Vale, não tem siderurgia, não tem nada disso. E a gente vinha falando que a produção de aço lá parecia artificialmente alta, né, dado que a gente não via demanda aparente por lá. É uma coisa meio que de empurrar a produção, para deixar a economia aquecida, para tentar lá buscar os 5% de PIB que eles queriam, resolver exportando tudo isso. Aí o Benjamin Steinbrück, o pessoal da Gerdau, tudo reclamava aqui, que o pessoal estava fazendo dumping de aço, aquela coisa toda. Pois bem, essa fraquejada que a gente esperava que fosse acontecer lá, porque essa produção estava esquisita, veio. Isso aqui é a demanda. Despencou, né? Agora nos últimos meses, junto com esse aqui, junto com uma produção que também caiu, aqui a linha vermelha que é 24 também, e com estoques muito altos de minério, ainda mais considerando a sazonalidade, isso aqui é estoque de minério nos portos chineses. Cara, isso aqui é uma receita catastrófica para o minério, né? Menos demanda, que leva para menos produção e que leva para um estoque de minério alto. A coisa fica, não tem jeito, esse minério cai. Então a gente continua um pouco negativo. Hoje já começou a ter notícia de possíveis estímulos, porque de fato os estímulos são fracos por lá, então a gente tem que monitorar bem de perto isso. A emissão de bond de locais para construção de casa e tudo está fraco, então hoje sai um estudo que, quem sabe, liberar um pouquinho disso, mas o overall, né, o fundamento do minério para a gente segue bem fraco. Petróleo a gente gosta, né? E a gente continua a composição. Aqui está mais curioso, porque se você pega agora, né, o nível do petróleo está parecido com o do vídeo do mês passado, então nada aconteceu. Então, na verdade, aconteceu coisa pra caramba nesse mês. Né? Do lado baixista para preço, teve a história da preocupação com recessão, né? Toda vez que entra esses papos de recessão global, o petróleo apanha bastante, com razão. Né? Teve também o Trump, né? o Trump Trade, né? Porque quando o Trump sobe nas pesquisas, foi o caso do começo do mês, né? Depois mudou um pouquinho, o pessoal acha que isso é positivo para a produção de petróleo, logo negativo para preço. Né? Para o lado altista para o petróleo também tiveram algumas notícias. O primeiro tinha tido o geopolítico, né, que é claramente altíssimo preço, mas agora também já arrefeceu. Pelo contrário, nos últimos dias o petróleo caiu por causa do cessar-fogo iminente. E também teve teve disrupções de produção grandes por aí, uma específica bem grande, que é um campo chamado Charara, sei lá, um campo lá da Líbia, que é grande. Está offline desde dia 5 por causa de protesto político, e são 300 mil barris dia, que é mais do que 3 PetroRios, tá? É bastante. Então a soma desses fatores todos preocupa os traders, né? E aí, uma coisa que deixa a gente tranquilo
E mesmo nos 75, mais ou menos, para o Brent que está agora, para a nossa posição de PetroRio é um nível de petróleo ótimo. Mas a gente acha que a simetria é para cima neste petróleo, e um dos motivos é este gráfico da tela aqui, que é o posicionamento, que até não dá para ver muito aqui, mas até aumentou um pouquinho. Isso aqui é o posicionamento de especuladores, né, no petróleo, e isso foi para o low, né? E a própria Goldman, tem muita gente que faz estudos sobre o que acontece, o que tende a acontecer com o petróleo dado o posicionamento, e esse posicionamento low, que até aumentou um pouquinho aqui, mas continua muito baixo em relação ao histórico. Geralmente quando isso acontece, isso é bem altista para preços, então a gente está tranquilo, vai continuar com o petróleo. Legal, para terminar, vamos falar um pouco da carteira. A gente continua sem caixa, tá? Mas, né, como a gente vem falando já em todos os vídeos, com uma carteira redondinha, as bolas, que a gente fala, a gente só procurando bola redonda por aqui. A gente mudou um pouco a carteira, sim. Para contar algumas, a gente pegou bem a Centauro, ele teve resultado, pagando bem, a gente trocou para o Renner antes do resultado, que também foi bem, então foi bom. A gente comprou Cirela também antes do resultado, de volta, a gente já teve Cirela no começo do ano, a gente zerou por um tempinho, voltamos, que a gente gosta muito também, a outra bola super redonda. A gente começou a montar algumas posições novas, uma em Suzano, ainda tá bem pequena, estamos começando, e outra também que está pequena, que estamos começando em Smart Fit, que tem um crescimento de top line gigantesco, de 30%, algumas coisas bem grandes, e tem ido muito bem no operacional. A gente tinha uma posição média em Localiza e pegou o hit, mas a gente decidiu ali no primeiro dia, a gente estudou bastante, nosso analista inclusive estava lá em BH no evento que eles fizeram, a gente decidiu aumentar ali no final do dia, que estava perto dos 40, que também até agora foi bom. De zerado, a gente zerou a Cielo, enfim, que teve o fechamento de capital. Foi um ótimo investimento que a gente começou no meados para o final do ano passado, que se encerrou na semana passada. Mas no overall é isso, gente. A carteira continua super equilibrada, é PetroRio, é Iguatemi, Localiza, que agora aumentou, Eletrobras, BTG, Equatorial, Meli, que foi super bem no resultado, Direcional, que foi super bem no resultado, Cirela, que eu já falei, Arezzo e Vivara, Sabesp, que tem indo muito bem, Energisa, então são números bem tranquilos, tá? E a gente acha que essa estratégia está dando certo, porque as bolas redondas também estão muito baratas, né? Então melhora o mercado, por que eu vou correr o risco de procurar coisas muito agressivas se a gente tem isso? Então é isso, não temos caixa em corações. No long buy a gente não tem hedge, então a nossa posição líquida comprada está alta, está por volta de 95%. A gente tem buscado bastante defesa, tá? Não temos nenhuma agora, mas estamos estudando, aproveitando essa queda da volatilidade lá fora e aqui. Então a gente está olhando bastante para isso recentemente. Eu aviso se a gente fizer. Desculpa, esse vídeo foi mais longo. Estão ficando longos meus vídeos aqui. Peço bastante desculpa. Gente, subscreve aqui para vocês receberem os próximos vídeos. Muito obrigado pela confiança de todos. Estamos super felizes de ter passado o bilhão de patrimônio aqui. Muito trabalho pela frente, a gente sabe. Mas é isso, galera. Muito obrigado e até o mês que vem.